Olá pessoal, estamos começando mais uma aula de Direito Civil aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil e Processo Civil. E na aula de hoje nós vamos começar o estudo sobre a extinção das obrigações. A essa altura nós já trabalhamos o conceito de obrigação, os seus elementos constitutivos, fontes. Falamos sobre variadas espécies obrigacionais, falamos sobre a transmissão da obrigação e agora caminhamos para a parte final do estudo desta matéria, com o tema da extinção. Compreendam desde logo, já fiz menção a isso em outras aulas, mas é importante você compreender que, assim como outras tantas relações jurídicas, a obrigação, ela tem início, meio e fim. Ela nasce de uma das suas fontes, especificamente as fontes mediatas. Você se lembra quais são? Contrato, ato unilateral de vontade, ato ilícito, fontes mediatas da obrigação. Portanto, fatos jurídicos que dão causa a uma relação obrigacional. Essa obrigação, ela é confirmada, ela tem a sua existência confirmada pelos pressupostos, pelos seus elementos constitutivos, elemento subjetivo, credor, devedor, elemento objetivo, objeto imediato, a prestação, objeto imediato, o bem da vida, e o vínculo jurídico, elemento espiritual. A obrigação nascida, existente, se desenvolve em variadas espécies. Estudamos algumas espécies nas nossas aulas, aquelas que estão expressamente previstas no Código Civil, obrigação de dar coisa, certa, incerta, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, obrigação simples, alternativa, obrigação divisível, indivisível, solidária. A relação ela se desenvolve em algumas dessas espécies. Antes da sua extinção, a obrigação pode ser transmitida, culminando assim na modificação subjetiva, por meio de cessão de crédito, que causa a alteração do credor, por meio de assunção de dívida, que causa a alteração do devedor, e ainda por meio de cessão de contrato, que nós temos a mudança de ambas as partes. Agora, mais cedo ou mais tarde, essa obrigação ela também será extinta. Ela nasce, se desenvolve e um dia morre. Uma das características do direito pessoal é exatamente a temporalidade. Lá na primeira aula de Direito das Obrigações, quando identificávamos o conceito de obrigação, chegamos ao conceito de Washington de Barros Monteiro e destacamos exatamente a parte em que ele diz que a relação jurídica obrigacional é temporária. A obrigação ela tem que ter um fim. Não existe obrigação eterna. O direito pessoal, ele se caracteriza pela temporalidade. Noutras aulas falaremos sobre os direitos reais. E aí sim, nos direitos reais, nós identificaremos uma característica chamada de perpetuidade. Os direitos reais se caracterizam pela perpetuidade. Os direitos obrigacionais não. Os direitos pessoais são temporários. Por isso é que não existe obrigação eterna. A obrigação tem que ter um fim. Ela nasce através de alguma das suas fontes, ela tem a sua existência confirmada pelos elementos constitutivos, se desenvolve nas variadas espécies possíveis, pode ser transmitida por cessão de crédito, por assunção de dívida, mas em algum momento ela terá o seu fim.
E acontece que existem várias formas de extinção da obrigação. E é sobre essas formas de extinção de obrigação que nós vamos trabalhar nesta e nas próximas aulas. Porque nesta aula nós vamos falar apenas sobre a primeira forma de extinção da obrigação, que é a forma natural, que é a forma normal, aquilo que efetivamente se espera quando do nascedouro, quando da gênese da relação obrigacional, que é a extinção por meio do adimplemento. Mais precisamente, por meio do pagamento e do pagamento direto. Nesta aula falaremos sobre o pagamento direto. Só sobre o pagamento direto. Porque aqui nesse estudo nós precisamos analisar alguns requisitos subjetivos, alguns requisitos objetivos, como quem deve pagar, a quem se deve pagar, onde se deve pagar, qual é a prova do pagamento. Então é uma matéria um pouquinho extensa, não à toa, começa lá no artigo 304, vai até o artigo 333, ok? Então, sem delongas, vamos lá falar sobre o pagamento. Antes, destacando o quê? A principal forma de extinção da obrigação é por meio do adimplemento. Por meio do adimplemento, sem dúvida. Que nada mais é do que o cumprimento voluntário de uma prestação. Cumprimento voluntário de uma prestação. Agora, o que eu preciso que vocês compreendam, até em razão do que estudaremos nas próximas aulas, é que o adimplemento, ele é gênero. Isso, o adimplemento é gênero, que abrange algumas espécies. E a primeira dessas espécies é o que nós vamos estudar. Pagamento direto. Pagamento direto. Por isso, meus caros, me permita fazer uma observação. Em verdade, não é tecnicamente correto usar as expressões adimplemento e pagamento como se fossem sinônimas. E bem, ninguém vai te condenar por fazer isso. Eu, várias vezes, utilizo essa expressão. Às vezes falo adimplemento, às vezes falo pagamento. Mas, em verdade, o pagamento direto é uma espécie do adimplemento. Adimplemento é gênero, que abrange o pagamento direto e algumas formas de pagamento indireto, sobre as quais vamos falar na próxima aula. Ok? Então, adimplemento é gênero, nos remete à ideia do cumprimento voluntário de uma prestação, e dentro deste adimplemento nós vamos encontrar o pagamento direto. O pagamento direto é realmente o que se espera da relação obrigacional lá no seu nascedouro. Quando a obrigação ela surge especificamente por meio de um contrato, o que se espera é que o devedor cumpra esse contrato voluntariamente. O que se espera é que as prestações que foram ajustadas sejam cumpridas voluntariamente. Ou que sejam cumpridas até mesmo em juízo, não tem problema. Mas que aquela prestação ajustada seja cumprida. Pagamento direto. Existem, entretanto, como mencionei, formas de pagamento indireto. Aqui nós também temos a extinção do contrato por adimplemento, porque querendo ou não temos pagamento, mas pagamento indireto.
Ok? Importante você virar essa chavinha na sua mente. Extinção do contrato por adimplemento. Pronto. Dentro da extinção por adimplemento, nós temos pagamento direto, que é o cumprimento daquilo que foi ajustado, que é o cumprimento voluntário da prestação originária da relação obrigacional. Mas existem outras formas de adimplemento por pagamento indireto, que também colocam fim à relação contratual. Nesse contexto, nós vamos encontrar essas figuras. Primeira delas, a consignação, veja só a expressão, em pagamento. Não é o pagamento direto. Extinção do contrato, ou extinção da obrigação, né, para ser mais preciso, por via não do pagamento direto, mas da consignação em pagamento. De acordo com os artigos 334 a 345. Também é forma de pagamento indireto o pagamento com subrogação. Veja, pagamento. Só que em subrogação. Outro sim, a imputação do pagamento. A imputação do pagamento. Tá? Sobre a imputação do pagamento, no momento oportuno, eu vou até destacar. Eu, sinceramente, não vejo a imputação do pagamento como uma forma de extinção do contrato específica. Não? Na verdade, eu a vejo como uma prerrogativa do devedor. Mas isso eu explico no momento oportuno. De qualquer forma, está aqui localizado. E a última forma, a dação em pagamento. Eu estou circulando de propósito, para que vocês observem que nesses 4 institutos existe um ponto comum, qual seja o pagamento. Nessas 4 situações, nós temos a extinção do contrato com pagamento, mas não o direto. A obrigação ela pode ser extinta naturalmente, e é o que se espera que aconteça, por via do pagamento direto, mas ela pode também ser extinta por via de pagamento indireto. Existem formas especiais de extinção da obrigação, mas formas que também envolvem adimplemento. E se tem adimplemento, tem satisfação da pretensão do credor. Em todas essas situações, a pretensão do credor é satisfeita. Portanto, o pagamento indireto, ele tem natureza satisfatória. Natureza satisfatória. Observem que nessas situações nós temos a extinção do contrato não da forma como se esperava. Ninguém faz uma relação, ninguém institui uma relação obrigacional esperando... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou do professor Stanley? Digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o professor Stanley é um dos melhores professores de Direito e Processo Civil do Brasil. Ele é uma estrela em ascensão, com certeza, professor Stanley, aqui da Lá Concursos. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o Stanley como nosso parceiro, nosso professor, nosso amigo da nossa casa aqui da Lá Concursos. E ele preparou um super curso de Direito Civil, né? Então, o professor Stanley é o nosso professor aqui de Direito Civil e nós estamos montando uma isolada com todas as aulas de Direito Civil constante no site para a galera. Quanto custa, professor? Você não vai nem acreditar. Olha só,
10 parcelas, tá? 10 parcelas de R$ 9,00, ou seja, R$ 90,00 você vai ter direito à isolada do professor Stanley aqui da Lá Concurso. Professor, o que tem nesse módulo, né? Nós temos a parte geral e nós temos também a parte específica, né? A parte geral das pessoas, dos bens ali, dos fatos jurídicos, né? É a parte geral do Código Civil, gravado por Stanley, e a parte especial, claro, não são todos os módulos, mas lá nós temos lá o direito das obrigações, nós temos das obrigações, temos os contratos, parte geral, direito das coisas. E o professor Stanley tem uma agenda de gravação conosco aqui da Lá Concursos, semanalmente, durante 90 dias. Olha só, papo reto com vocês, durante 90 dias você vai ter direito a todas as atualizações no site. E além disso, você pode assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Eu, professor Luiz, eu sou até suspeito de falar desse profissional maravilhoso que é o professor Stanley, mas eu digo para vocês que quem estuda com Stanley fica fã do direito civil e do processo civil. Essa isolada é de direito civil. Nós estamos preparando a isolada do professor Stanley também de processo civil. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, eu espero vocês aqui na Lá Concursos. Fui, tchau. Clique lá.